Bom dia, gente. Bom dia. Vocês me aplaudem tão bem, mas para dar bom dia assim. Bom dia, gente. Graças a Deus, vocês estão bem? Pegue sua Bíblia na sua mão, por favor. Levante ela para o céu e diga comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: esta é a palavra de Deus, infalível, imutável, eterna, inabalável. Diga: ela é cura para o meu corpo, renovação para a minha mente, alimento para o meu espírito. Diga: eu vou ouvir a palavra de Deus, mas eu vou praticar a palavra de Deus. E a minha vida, e a minha casa, a minha família, o meu bairro, a minha rua, o meu estado, o meu país, diga: nunca mais. Diga: nunca, nunca, nunca mais serão os mesmos, em nome de Jesus. Irmãos, mas para isso acontecer, eu ser o que a Bíblia diz que eu sou, eu ter o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu poder o que a Bíblia diz que eu posso, eu preciso conhecer a Bíblia. Mas eu não posso conhecer a Bíblia, irmão, apenas como um livro comum, como um livro que, infelizmente, eu posso dizer assim, ou felizmente, é vendido em alguns lugares. Mas eu tenho que crer, irmãos, que a Bíblia é o manual que Deus deixou para conduzir a minha vida, para guiar a minha vida, e para ela ser a diferença em mim. E uma vez ela sendo a diferença em mim, eu serei a diferença na vida de outros. Porque, irmãos, não adianta ter uma Bíblia se você não viver uma Bíblia. Se você, irmão, o mundo não está esperando você ir lá com a tua Bíblia e ler para eles o que está escrito na Bíblia, mas eles querem ver em você a Bíblia que eles querem conhecer. E isso como, pastor? Através de uma vida santa, através de uma vida, irmãos, irrepreensível, através de uma vida totalmente compromissada com a palavra de Deus e com aquilo que Deus escreveu e deixou para nós. Amém? Não dá mais, irmãos, para sermos crentes meia boca. Não dá mais, irmãos, para a gente ficar ora bem, ora mal, ora oscila, ora não oscila. Ei, irmão, está na hora de você engatar uma quinta aí na sua vida e pegar uma estrada da fé e correr a sua carreira de forma que Deus se agrade de você e pessoas enxerguem Jesus através de você. Durante muitos anos, irmãos, nós ouvimos falar em púlpitos: olha, não olha para o homem, olha, não olha para o homem. Não, irmãos, aqui é o contrário. Aqui nós vamos dizer a você: olha para nós sim, porque a nossa vida é modelo para a tua vida, é modelo para você viver, porque nós estamos vivendo como Cristo quer que vivamos. Amém? Então olha para esse irmão do teu lado e fala assim: eu quero mesmo, e eu quero muito que você se exploda. O pastor Marcos gosta dessas coisas. Queridos, eu vou ser sincero para você. O que eu vou ministrar aqui hoje, eu ministrei há mais ou menos uns 11 meses aqui, né? Eu ministrei no começo do ano de... Não, 11 meses não, perdão, foi mais. Eu ministrei, se eu não me engano, um pouco antes do meio do ano de 2024. Porque, irmãos, há coisas que Deus trata conosco, há coisas que Deus fala conosco. E esses dias, sabendo que eu ministraria hoje, eu estudando a palavra, Deus falou assim: não, tem uma coisa que você precisa falar. Algumas pessoas não estavam lá e não ouviram, outras ouviram, mas não estão praticando, irmãos. E nós ouvimos esses dias aqui nesse púlpito falar sobre não apenas sermos ouvintes, mas sermos praticantes da palavra. Amém? Quem aqui já leu todo o livro de Tiago? Quem ainda está lendo? Ei, então quem já leu? Então Deus convida para que você leia de novo. Amém? Porque, irmãos, você ouvir as mesmas coisas é para você motivo de segurança. Às vezes, irmãos, o que nos falta é isso: a gente remoer e ler e reler e ler de novo a palavra, até que ela não seja mais a letra, mas ela seja, irmãos, verdadeiramente o rema das nossas vidas. Quando eu leio, ela é o Logos, mas quando ela se torna parte de mim, ela se torna rema para a minha vida. Então, irmãos, eu pedi para fazer essa imagem. Eu não sei se você consegue ver ali, mas ali tem um jugo quebrado.
né? Eu não sei se você estava aqui quando a pastora ministrou sobre o jugo. Quem estava? Pastor, agora o senhor vai bugar a minha mente. Porque a pastora falou que o jugo, irmãos, é andar do lado, é para ensinar, é para seguir os passos, para não sair ali do ritmo, do compasso da caminhada. Ei, irmãos, a Bíblia vai falar sobre isso também, quando ela vai dizer sobre Jesus. Para a gente trocar o nosso fardo, para a gente trocar o nosso jugo, porque o fardo dele é leve e suave. Mas hoje, irmãos, eu quero falar de um outro tipo de jugo, que também a Bíblia fala, irmãos. É o jugo do pecado, é o jugo, irmãos, da miséria, é o jugo da doença, é o jugo da falta, é o jugo da escassez, é o jugo, irmãos, dos problemas, é o jugo de um casamento destruído, é o jugo de filhos viciados. Ei, irmãos, Deus não quer que você mantenha esse jugo sobre você. Esse não é o plano de Deus para a tua vida, irmãos. O plano de Deus para a tua vida é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas, irmãos, como eu vou viver a verdade se eu não a conheço ainda? Eu não sei o que Deus tem para mim. É por isso, irmãos, que quando nós falamos de unção, quem não conhece, irmão, critica. Quem não conhece, aponta o dedo. Quem não conhece, questiona. Eu sei, irmão, quando as pessoas chegam aqui e de repente vê o pastor pulando, dançando no altar, outros irmãos correndo em volta da igreja, outros caindo, outros rindo, fala: que diabo é isso? Irmãos, não julgue o que você nunca provou. Amém? Nós não podemos julgar aquilo que nós nunca provamos, irmãos. A unção, ela tem várias formas de se manifestar. Ela tem várias maneiras de se manifestar. Ei, irmãos, por isso eu quero dizer, pastor Eduardo fala muito isso, irmãos. A fé, ela sempre virá com uma ação correspondente. A fé não pode ser passiva, irmãos. Ei, como é que eu digo isso se você me entende? Ei, irmãos, nós precisamos ter uma fé agressiva. Diga isso: eu preciso ter uma fé agressiva. Aleluia. E diga comigo: fé funciona. E sabe por que funciona, irmão? Eu não ia falar, mas eu vi o fé ali, eu vou falar. Eu há muito tempo, irmão, há muito tempo, eu estou namorando, irmão, estou orando e estou pedindo para Deus, para a gente colocar um projeto aqui na igreja, de judô, de jiu-jitsu, alguns projetos, irmãos, para essa meninada que está aqui, essas crianças que subiram, poderem vir para a igreja, irmãos, aprender alguma coisa, passar mais tempo. E aí, irmãos, eu corri atrás de kimono, eu corri atrás de tatame, eu procurei professor, ajuda, irmãos. Mas diga assim: pastor, não é no seu tempo, diga: é no tempo de Deus. E aí, irmãos, essa semana o Fê me mandou uma mensagem e falou: pastor, desculpa aí eu tomar essa liberdade, mas estou com um projeto aqui na cabeça, tem um professor, eu também posso ajudar. Dá pra gente ensinar jiu-jitsu lá na igreja, o tatame também, né? Tem o tatame. Ô, irmão, às vezes a gente, entenda isso, às vezes a gente quer a resposta imediata. E não é que Deus não faça, porque fé não é esperança, irmão. Esperança você vai adiando, e se um dia acontecer, tá bom. Mas fé não, irmão, fé é para agora. Porque fé é certeza, e se eu tenho a certeza, eu não vou esperar acontecer o que já aconteceu. Então, irmão, mas para isso, para vivermos isso, precisamos estar alinhados com a verdade. Precisamos estar vivendo e caminhando como Cristo quer. Tem muita gente, irmãos, mas muita gente mesmo, andando curvado, andando desanimado, andando triste, carregando jugos e fardos que não são mais deles. Mas diga assim: a unção. Diga: o poder da unção quebra, despedaça, esmiuça, lança fora todo jugo, todo peso. Aleluia, irmãos. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: olha bem para mim, porque você não vai me ver mais como você me viu. Porque a partir de hoje eu vou andar correndo. Pastor, como é isso, andar correndo?
Ei, irmãos, você não vai mais andar em velocidade reduzida, você vai andar em alta velocidade. As coisas para você não vão mais, irmãos, demorar para acontecer, mas elas vão acontecer antes do que você está prevendo e até mesmo sonhando. Porque você quer ver uma coisa? Eu gosto de pegar com exemplo, irmão. Eu gosto de pregar com exemplo. Pastor Eduardo, vem cá. Seu Eliseu, vem cá. Eu vou falar porque o senhor está acostumado, trabalha carregando cargas, peso. Então, por favor, pega essa criança no colo. Agora, não, calma que tá fácil. Agora, por favor, corra aí em volta da igreja com essa criança no colo. Não, é para correr, não é para andar não. Claro que é, por isso que eu falei. Aleluia. Ele correu ou não correu? Correu ou não correu? Mas foi fácil? Agora corra sem ele, corra sozinho. Corra, mas corra mesmo. Corra mesmo. Corra mesmo. O que foi mais fácil? Sozinho foi mais fácil? Daria para dar outras voltas e com ele? Não. Obrigado, senhor Eliseu. Obrigado, Edu. Irmãos, você entendeu o que Deus quer dizer? Eu poderia parar a pregação aqui, mandar você embora e você ter entendido o que Deus quer falar nessa manhã. Ei, irmão, para que você está correndo com esse peso se Deus te deu liberdade para correr em alta velocidade? Para que, irmão, você acorda todo dia com medo? Ai, se eu perder o meu emprego, ai, se eu perder isso. Ei, irmãos, o mesmo Deus que te deu hoje é o mesmo Deus que dará amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, porque Ele não muda. Deus não muda, irmãos. Está comigo? Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses 3, 1. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os irmãos de Filipe. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Irmãos, é por isso que muitas das vezes a gente pega o livro de Mateus, e o que foi escrito em Mateus se repete em Lucas, e o que foi escrito em Mateus e em Lucas se repete em Marcos, porque, irmãos, para nós é motivo de segurança. É motivo de segurança, irmãos. Vou dizer uma coisa a você. Quem aqui cozinha? De tanto você cozinhar, você não fica boa no que faz? É, irmãos, tem alguns casos que não. Mas para os casos que não, Deus dá graça. Por favor. Mas, irmãos, é a mesma coisa. Se você pratica uma coisa, você fica bom naquilo. E o que Deus quer? Que a gente se torne pessoas totalmente fiéis, boas, no que a verdade diz, no que as escrituras dizem. Irmãos, eu posso falar uma coisa antes de eu começar? Não dá para viver sem Bíblia, irmão. Não dá para viver sem a palavra, não dá para viver sem praticar a palavra. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu não tenho vergonha de falar. Às vezes que eu tropecei na minha vida, é que eu deixei de olhar para a Bíblia, eu não sei para onde eu estava olhando. Porque se eu estivesse olhando para a Bíblia, se você estiver olhando para a Bíblia, irmão, eu garanto para você, você não oscila, você não cai, você não tropeça. Porque, pastor, mas se eu estiver olhando para a Bíblia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E ela vai me conduzir em pastos verdejantes, ela vai me levar por caminhos, irmãos, que não são tortuosos. Mas eu preciso estar vivendo o que ela diz.
Não dá para ser crente no domingo, irmãos, e ser incrédulo ou mundano na segunda. Não dá para voltar a ser crente na terça e na quarta tá praticando um monte de coisa errada. Ei, diga comigo, constância. Diga, minha vida no Senhor precisa ter constância. Ei, irmãos, começaram o culto aqui de uma maneira sobrenatural, sabe por quê? Porque não importa o que esteja acontecendo do lado de fora, o que vai ditar a minha vida é como eu estou do lado de dentro. Ei, irmãos, pode o mundo estar caindo, mas como está o lado de dentro? Firme, inabalável. Então, irmão, eu sei que aquele que me fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Então, irmão, vai cair 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, o diabo pode se levantar, pode vir de lá, de cá. Ei, irmãos, mas eu não serei atingido. Mas por quê? Porque para mim é segurança eu ler, reler, ler de novo, ler mais uma vez. Ei, irmãos, eu não sei quanto a você, mas há algum período de tempo, 3 horas da manhã, para mim parece que tem um relógio interior que me desperta. E eu posso falar uma verdade, às vezes eu não levanto da minha cama para orar. Às vezes eu fico ali mesmo, tentando entender e perguntando, Senhor, o que quer falar comigo? Porque muitas das vezes, irmãos, Deus não quer um monólogo que eu fale, mas Ele quer um ouvido para que Ele possa falar. E é por isso, irmãos, que as madrugadas são boas. Todo mundo está dormindo, na minha casa, graças a Deus, se eu estiver acordado, ninguém ronca. Então está tudo tranquilo, irmão. Então eu tenho a sensibilidade para parar para ouvir. Agora mesmo, o culto estava começando, irmãos, e Deus falou algo, eu peguei o tablet e fui anotar para não esquecer, porque depois vira uma pregação, eu entendo a mensagem. Nós precisamos estar ligados, conectados no Espírito a Deus, irmão. Não dá mais para viver, irmão, estamos chegando no final de mais um ano. Mais um ano. E, irmão, não precisa falar para mim, fale para você. Quantos projetos que você fez no começo e você está vendo chegar no fim sem acontecer? Não porque Deus não quis, mas porque você parou no meio do caminho. Você, é como uma pregação que eu já fiz aqui, você procrastinou o ano todo, chegou o final do ano e você não fez. Ei, irmãos, tem algumas coisas que Deus vai fazer, mas tem outras que eu tenho que fazer para Deus pegar comigo e me ajudar. Aleluia. Então, para Paulo falar para os Filipos que era motivo de segurança, repetir as mesmas coisas, eu quero falar para essa igreja, para nós também é motivo de segurança, fazer o que Paulo fez, fazer o que Pedro fez, o que Jesus fez, irmão. Aleluia. O tamanho da glória que virá sobre você será do tamanho da sua expectativa. Qual é a expectativa que você trouxe para esse culto? Como é que você saiu de casa para esse culto? Ei, irmãos, me perdoe o que eu vou dizer, mas tem gente que quando acorda, aí o relógio desperta e fala, saco, que droga, hoje é domingo, tem que ir para a igreja. Não é misericórdia não, gente. Tem gente que pensa assim, por quê? Porque para ela é só uma prática religiosa. Ela se tornou um religioso que todo domingo ela precisa vir na igreja para a consciência dela se tranquilizar. Porém, em outras casas, em outros lugares, ei, irmãos, tem gente que fala, meu Deus, hoje é sábado, daqui a pouco é domingo, tem culto, eu vou lá, Deus tem uma palavra para mim. Ei, eu sei que Ele vai falar comigo. Cria expectativas, e com essas pessoas o que acontece? Deus vai lá, irmão, visita ela, dá ideias, Deus abre portas, Deus tira obstáculos do caminho, porque a glória é do tamanho da expectativa que carregamos, irmãos. Qual é a expectativa que você tem com as coisas de Deus, sobre aquilo que Deus pode e quer fazer? Você está conseguindo entender, irmãos? Às vezes nós colocamos expectativas em tantas coisas. Às vezes nós colocamos expectativas quando estamos esperando uma ligação de um trabalho novo, ou então de uma resposta de algo que é bom, e a gente fica ansioso por aquilo. Mas, irmãos, e pelas coisas de Deus, como nós nos comportamos? Ei, irmãos, eu quero só que você entenda, amém? Eu não quero que você se sinta acusado com isso.
Mas eu vou falar, irmãos, eu venho da igreja toda terça, toda quinta, às vezes de segunda, às vezes de quarta. Irmão, eu venho e quando eu não estou aqui, eu estou fazendo alguma coisa voltada para o que Deus tem na minha vida. Mas, irmão, às vezes a gente vê pessoas que vêm se alimentando só de domingo. Como é que passa a semana, irmão? Pastor, mas eu trabalho muito, eu estudo muito, eu não tenho tempo. Ei, irmãos, você vai ter que, esse ano que vai nascer, você vai ter que organizar a sua agenda. Você vai ter que organizar a sua vida. E você vai ter que ter tempo e achar tempo. Porque, irmão, você pode perder tempo para tudo, mas você tem que achar tempo para estar com o Senhor. Pastor, mas eu oro na minha casa. Eu sei, irmão, não estou falando que você não é crente. Mas eu estou falando, irmãos, de repente você não vem. Naquele dia Deus tinha uma palavra específica para você, para mudar por completo a sua história, e você não estava. Ei, irmão, diga, eu preciso me esforçar mais. Aleluia. Nós vamos fazer um voto que a partir do dia 1º de janeiro vamos vir na igreja os 365 dias, sem faltar nenhum. Tem gente que já olhou e falou, pastor, esquece, quero viajar, quero passear. Estou brincando, você não precisa estar dentro da igreja, você precisa ser a igreja. Amém? Você é a casa que Deus quer habitar, irmão. Dentro de você, coloca a mão assim, ó, no seu ventre, e repita assim, dentro de mim, diga, dentro de mim, mora, habita, faz morada, o próprio Deus. Uau! Irmãos, isso é extraordinário. Dentro de você habita o próprio Deus, porque Jesus foi cogitado sobre isso. Senhor, e sobre o teu reino, aonde encontraremos? O teu reino está aqui ou lá está? Ele falou, não, o meu reino não está ali e nem está acolá. O reino de Deus está dentro. Ei, irmãos, e para que Deus colocaria o reino dele dentro de nós, se não fosse para ele habitar? Se não fosse para ele fazer morada? Então, irmãos, Deus, ele tem um lugar específico para habitar. E esse lugar, irmãos, não é no templo A ou na igreja B ou na C. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele mesmo criou o santuário dele. Ele mesmo com as mãos dele fez o lugar aonde ele iria morar, aonde ele iria habitar. E diga, uau, sou eu. Mas, pastor, eu sei que tem gente que quando ouve essas coisas, a cabeça fica assim, não, mas a Bíblia diz que Deus mede o céu a palmo, coloca na concha das mãos toda a água que existe no universo, ainda diz que a terra é o estrato dos seus pés. Como um Deus tão grandão assim pode morar em mim que sou tão pequenininho? Irmãos, mas é verdade. Mas para a gente entender e viver isso, diga, eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso renovar a minha mente. É por isso que em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, o Senhor vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, irmãos, quem não renova a mente com a palavra, quem não renova a mente com as escrituras, quem não se envolve nas coisas do Espírito, quem não mergulha no rio do Espírito, quem não se envolve com as coisas de Deus, nunca vai entender o que é um crente correr, que é um crente pular, que é um crente dançar, nunca vai entender que é um crente cair no poder. Nunca vai. Vai ficar olhando e vai falar assim: isso não é de Deus, não. A Bíblia, Deus, como eu ouvi minha vida toda, Deus não derruba ninguém, Deus levanta. Sabe não, irmão.
Sabe não, porque Deus tem várias formas de lidar, irmãos. Sabe, eu estava até falando com alguém esses dias, sabe qual é o problema de muitos? Querem estudar Deus, acham que pode colocar Deus numa maca e, irmãos, para ser bem rasgado, Deus não deve satisfação para ninguém como Ele vai fazer. Ei, irmão, talvez você está aqui e o seu sonho seja conquistar a libertação de um familiar, ou um casamento, ou talvez uma casa, ou uma empresa, eu não sei. E talvez Deus não vai falar para você, ó, levanta a mão e ora. Deus fala, levanta aí e corre. E aí a empresa vem junto, aí o casamento vem junto, aí a libertação vem junto. Ei, irmãos, ninguém pode entender o jeito que Deus quer agir. E aí a gente quer limitar Deus, a gente quer limitar a unção. Quantas vezes, irmãos, eu vou dizer a palavra certa, incredulidade, as minhas pernas corriam sozinho. Eu falava, não, isso não, tá maluco? A primeira vez que eu vi isso, irmão, estava eu, Carol e a Bruna numa igreja. E aí o povo começou a correr, irmão. Eu falei, ixi, começou a maratona. Aí daqui a pouco, irmão, começou a maratona. Quando eu entendi, eu falei, eu vou para essa maratona também. Ei, irmão, julguei, vi uma pessoa cair, falei, demônio, 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 demônio. Aí uma pessoa veio e falou, para você entender que não é demônio, meu filho, é poder de Deus. A Marta veio pregar aqui, comigo foi a Tereza. E aí ela, irmão, ela não pôs nem a mão, ela colocou o dedo, falou, seja cheio. Eu estava no chão, falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Irmão, ei, hoje é o dia que Deus vai pegar você. Você não está entendendo. Hoje é o dia que Deus vai pegar você e Ele vai quebrar essa religiosidade da tua vida. Ei, irmão, religiosidade não muda a vida de ninguém. Ó, excelso, magnífico e poderoso Deus. Senhor, nós não entendemos bem, mas o Senhor sabe que nós é assim. Talvez, não, irmão, talvez esse ainda seja o seu jeito. E é do seu jeito que Deus vai entender. E depois que você entender, Ele te melhora. Amém? Vinde como estáis, mas não permaneça como estáis. Amém, irmão? A palavra está aí para a gente crescer nela. Você está comigo, irmão? Você está feliz? Eu estou feliz, irmão. Eu vi os jovens da igreja tudo com presente. Eu falei, Senhor, eu sabia que não ia passar batido. Eu sabia que eles não iriam esquecer de mim. É pegadinha? Vou pregar mais não. Fiquei até feliz, irmão. Vi todo mundo chegando com presente. Eu falei, nossa, Deus é bom, hein? Ó, oração sendo atendida. Rebeca chegando. Edu, olha lá, tá até aqui, ó. Aí eu descobri que não é para mim não. Mas se você não renovar a sua mente, irmão, você nunca vai viver o que Deus tem para você. Se você não renovar a sua mente, irmãos, você vai ficar sempre olhando para os outros e vai ficar se perguntando por que na vida dele acontece e na minha não, por que na vida dele flui e na minha não. Ei, irmãos, porque Deus te deu uma raia, Deus te deu algo para viver, e é sobre isso que você precisa entender para viver. Está comigo? Você nunca entenderá o poder da unção, irmão, se você não renovar a sua mente. Agora, Isaías capítulo 10, versículo 27 vai dizer assim, ó: e acontecerá naquele dia, que o peso será tirado do teu, e o seu jugo do teu, jugo que será despedaçado por causa na minha Bíblia está unção. E jugo que será quebrado, despedaçado, destruído por causa da unção. Ei, irmãos, aonde a unção está, a doença não fica. Aonde a unção está, a miséria não fica. Aonde a unção está, a falta não fica. E ei, eu quero dizer isso, falei de correr, de pular, de dançar, mas unção não é só isso, irmãos.
Ei, a unção para um certo momento do culto, a unção para um certo momento da vida, mas há uma unção específica que repousa sobre você. E é essa unção, irmãos, que quando o diabo lança a seta, ela vem como um escudo para te proteger. Quando o diabo diz que não dá, ela vem com poder para te lembrar que tudo você pode naquele que te fortalece. Ei, irmãos, a unção vem para te trazer clareza que você não é mais o mesmo. Diga glória a Deus. Significado, irmãos. A palavra jugo significa literalmente uma peça de madeira para unir bois. Coloca um boi do lado, foi como a pastora explicou. Coloca um boi do lado, coloca o outro do outro, e eles vão arar a terra juntos, para que nenhum se esforce demais, né? E é sempre colocado, né, na explicação dela, o boi mais velho é sempre colocado com o mais novo. Por quê? Porque o mais novo a tendência dele é atropelar o serviço, é querer sair fora do caminho. E aí o boi mais velho faz o quê? Puxa ele. Então, irmão, o jugo, no caso do que ela explicou, foi para dizer, olha, caminha com Jesus, anda com Ele, irmãos. O jugo dele, o fardo dele é leve, é suave. Mas existe, irmão, um jugo e um fardo imposto pelo diabo na vida daqueles que não entenderam quem são em Cristo. E aí o pior, irmãos, o pior não é você ter um jugo sobre você. O pior é você saber que Jesus já tirou esse jugo e mesmo assim você não quer tirá-lo. Ei, irmãos, tem gente que precisa entender isso, irmãos. Não tem mais nada a ver com Deus, agora tem a ver comigo. Agora não tem, Deus já fez, Jesus já fez. Ei, tetelestai, está consumado. Ei, a dívida foi paga, não tem mais. O diabo não tem mais poder, não tem mais governo sobre a tua vida. Porém, tem algumas pessoas que ainda negociam com o diabo. É tipo assim, ó, não mexe comigo, que eu não mexo com você. Aí o diabo fala, tá bom, você vira as costas, ele vai lá e põe o jugo. Ele vai lá e põe o peso. Ah, mas eu não falei que... Ei, irmãos, Jesus é educado, bate a porta, o diabo mete o pé nela. E muitas das vezes, sabe por que ele mete o pé nela? Porque ele percebe o teu medo, a sua insegurança, a tua desconfiança, a tua falta de crença na palavra. Porque, irmão, quem está firmado na palavra, quem está caminhando sobre a palavra, ei, irmão, o diabo está tentando fazer, e a gente está rindo do diabo dizendo, que legal, você tenta, mas não pode. Você até quer, mas não pode. Eu me lembro quando eu era jovem, irmão, numa igreja que passei, o diabo, eu vou acabar com a tua vida. Eu falei, não acaba por quê? Ele falou, porque eu não posso. É que legal. Tem muita gente que até quer, mas não pode. Mas sabe na vida de quem o diabo não pode tocar? Na vida daqueles que entenderam que Cristo é seu Senhor. E se Cristo é seu Senhor, irmão, é tipo assim, o irmão mais novo indo para a escola e os meninos querendo bater. Mas ele tem o irmão. O mais novo vai para a escola e os maiorzinhos falam, ih, vamos bagunçar com ele. Aí ele olha para trás e fala, eu vou chamar meu irmão. Chama lá. Aí vem o irmão. Não, desculpa aí, a gente se equivocou. Ei, irmãos, é o diabo na tua vida. O diabo quer tocar na tua vida. Você fala, eu vou chamar meu irmão mais velho. Ele fala, chama lá. Aí vem Jesus. Ele fala, não, eu estava brincando. Era só uma piada. Ei, irmãos, então nós precisamos entender isso, crente. Que quando a unção vem, irmão, quando nós entendemos, ela quebra, ela despedaça esse jugo. E olha só, significado literal, significado literal de uma peça de madeira para unir bois, mas metaforicamente representa sujeição, opressão, escravidão ou um fardo pesado. Agora eu vou te fazer uma pergunta, irmãos. Você conhece alguém que parece que andando leva o mundo nas costas? Quem conhece alguém assim? Que está andando, irmão, você olha para a pessoa e fala assim, misericórdia. Irmão, você olha para ela, você fica desanimada olhando para ela.
Existem pessoas, irmãos, a gente, infelizmente, às vezes precisa ir num velório. E quando a gente vai num velório, irmão, a gente olha, eu particularmente, irmão, eu olho o comentário em volta. Eu não fico olhando, o morto já foi, já está ali, entendeu? Tem mais o que fazer, mas eu olho em volta, as pessoas que estão em volta, qual é o comentário. Dona Maria está aqui, eu não gosto de relembrar, tá, Dona Maria? Me perdoe tocar, mas eu lembrei dela, não tem como não lembrar da Dona Tina. Dona Tina foi embaçada, irmão. O médico diagnosticou ela para morrer jovem, ela morreu já morreu com quantos anos? Pastor, ela morreu jovem ainda, mas irmãos, pela doença que foi diagnosticada desde o nascimento dela, ela para viver até os 3. E ela viveu, irmão, e quando eu estava lá, irmão, todo mundo assim, triste pela perca, mas todo mundo alegre, falando, olha, a Tina foi, olha, a Tina foi sensacional, irmão. E aí a gente vai no outro, nossa, descansou, né, estava cansada. Olha, graças a Deus, Deus levou, estava sofrendo. Irmão, levava o mundo nas costas. Tinha um fardo de escravidão sobre os ombros, que refletia isso para quem olhasse. E essa não é a vida que Deus quer para você, crente. Essa não é a vida que Deus tem para você. Diga assim, eu não nasci para viver e pagar conta. Eu nasci para não foi para sobreviver, mas foi para viver, irmão. Foi para desfrutar de uma vida plena e abundante que a cruz me deu direito. Mas como é que eu vou quebrar o jugo se a unção não está sobre mim? Agora toca na pessoa do lado e fala, Deus vai tirar isso de você hoje. Diga para ela, esse dia é hoje. É a nova aliança. É a aliança no sangue do Senhor. Deus não quer que continuemos carregando pesos que não são mais nossos, irmãos. Sabe, quando a gente ainda carrega pesos que não são mais nossos, nós estamos neutralizando o sacrifício de Cristo na cruz. Ei, irmão, Jesus foi para a cruz para quê? Para que Jesus foi para a cruz? Foi para que a gente tivesse vida e a tivesse em abundância. Ei, irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu quero que você entenda. O nosso corpo, ele ainda é natural, amém? Ele não foi glorificado, ele ainda é um corpo terreno, é um corpo carnal. E ele, por ser um corpo terreno, ele ainda está sujeito a todas as mazelas que existem no mundo, ok? Porém, irmãos, se eu entendo quem eu sou em Cristo, se eu entendo aquilo que Cristo fez por mim, eu deixo de viver num padrão do mundo e vou viver nos padrões celestiais. E aí eu vou pegar, irmão, o que o mundo diz e vou pegar o que a Bíblia diz. E entre o que o mundo diz e a Bíblia diz, eu fico com quê? E aí a Bíblia diz que Jesus já levou, Jesus já tomou todas as minhas doenças, todas as minhas enfermidades. E aí quando eu sinto um sintoma, eu penso no quê? Irmão, eu falo, é mentira. Esse sintoma é uma mentira. Por quê? Porque se ele levou, se ele tomou, não era para estar. Então ela tem que voltar para o lugar dela, que não é no meu corpo. Amém? Mas irmãos, a gente vai envelhecendo. Sim ou não? E conforme a gente vai ficando velhinho, tem alguns amigos que querem fazer parte da nossa vida. Artrite, artrose. Mas irmãos, até isso, se você não aceitar, ela não vai tocar na sua vida. Ela não vai tocar. Pastor, então se tocar eu estou endemoniado, Deus não está comigo. Não, irmão. Mas você vai lutar contra isso, você não vai aceitar. Amém? Porque tem gente, irmão, que a gente vai conversar e aí a pessoa fala, a minha doença, a minha dor, o meu problema. Não, não é meu não, é do diabo. Jesus transferiu o que era meu para ele. Ei, Jesus transferiu o que era meu para a cruz. Não é mais meu, agora não tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. Ei, irmãos, é a mesma coisa. Você trabalha numa empresa o mês inteiro. Quem é responsável de pagar o seu salário? Seu amigo de trabalho ou o patrão, dono da empresa? Ei, irmão, e o dono da minha vida já pagou todas as minhas dívidas.
E o dono da minha vida já me comprou. E ele não pagou barato, irmão. Ei, o diabo pensa que você foi comprado por um preço barato. Na verdade, ele sabe que não. Você foi comprado por um alto preço. Que dinheiro no mundo não paga. Que dinheiro que possa existir no céu, no inferno, não paga. Mas a gente, irmão, por não entendermos, aceitamos tantas coisas nas nossas vidas. Irmãos, nós já estamos salvos, já recebemos Jesus. Nosso nome já está escrito no livro da vida. A gente vai se encontrar todo mundo na glória. E esse é o principal foco dessa igreja, que você vá para o céu. Mas, irmãos, essa igreja também não quer que você apenas vá para o céu. Essa igreja quer que você desfrute de tudo aquilo que não é o pastor Juliano, não é a pastora Carol, nenhum dos pastores dessa casa, mas é o que a Bíblia diz. É por isso, irmãos, que entre ficar com o que eu falo e com a Bíblia, fique com a Bíblia, fique com a palavra, irmão. Aleluia. Salmo 92, versículo 10. Olha só o que o salmista diz. Irmão, aqui é Davi falando. E olha só: porém tu exaltas o meu poder como a do boi, derrama sobre mim o óleo, e os meus olhos veem com alegria os meus inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerá nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda. Então eu vou estar velho e eu ainda vou estar produzindo. Eu vou estar velho, eu ainda vou estar dando fruto. Sabe por quê, irmão? Porque para Deus e para a unção não há velhice, não há idade. Ei, foi perguntado, se eu não me engano, para Caleb, quando ele já tinha uma certa idade, como ele estava, irmão. Ele falou assim: eu estou do mesmo jeito que quando eu possuía a terra naquele tempo. Ei, irmãos, talvez o corpo possa envelhecer, mas o espírito continua jovem, o espírito continua crendo. Ei, irmãos, o que o meu corpo físico não pode fazer, o meu homem interior, através da palavra de Deus, me capacita para fazer. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver contigo, tem tudo a ver com. E por que ele fala: tu exaltas o meu poder como a do boi selvagem? Irmão, você já viu alguém montar em um boi selvagem? Já viu, dona Shirley? Irmão, lá no rodeio, eles tentam montar no boi. Ali não é nem selvagem, ali eles só induzem o boi a ficar daquela forma. No máximo 10 segundos. No máximo 5 segundos. Sabe por quê? Porque o boi, ele arranca quem subiu de lá. Ei, irmão, Deus não está falando que você vai ser o boi, mas Ele está te falando que a capacidade que você tem de expulsar da sua vida o que não é de Deus é como a de um boi selvagem. Pegou? Sim. Não fica, irmão. A doença vem, 5 segundos, pula fora. A miséria vem, pula fora. Ei, o problema vem, pula fora. Por quê? Porque você não aceita Ele. É você que não aceita Ele, irmão. É por isso que a fé, ela não é passiva. A fé é agressiva, irmão. E a fé, ela é agressiva quando precisa ser. Porque em alguns momentos, irmãos, como na armadura de Deus, a fé vai ser escudo para proteger contra os dados inflamados do maligno. Agora eu estou pregando, irmão. Eu tenho certeza que tem gente pensando assim: ah, mas se fosse assim. Não, irmão, é isso que Deus quer falar para você. Não é você, é Ele. Se Ele está dizendo, é assim. É assim. Ei, tu exaltas a minha força como do boi selvagem. E aí depois de velho eu ainda vou estar dando fruto. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ei, irmão, Deus não é injusto. Se Deus pega a palavra dele, uma hora ele é um, outra hora ele é outro, ele está sendo injusto. E Davi está falando assim: o Deus que eu sirvo, diga isso também, o Deus que eu sirvo não comete injustiça. Ele é justo.
mas Ele coloca em nós, irmãos, um poder, uma força capacitadora, para que a gente entenda quem Ele é, e que a gente rebata tudo aquilo que o diabo trama contra nós, não pela nossa força, mas pelo poder da unção que opera em nós. Mas aí, irmãos, sabe, tem gente que, tá bom, se Deus quiser Ele faz, se Deus quiser Ele age, se Deus... Não, irmão, não é que a gente vai mandar em Deus, longe disso. Mas, irmão, nunca um homem vai poder governar a Deus, nunca nenhum homem vai poder mandar Deus fazer alguma coisa que ninguém manda em Deus, irmão. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o mesmo Deus que eu estou pregando foi o mesmo Deus que falou: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Então, peraí, eu estou doente, irmão, não tem a ver comigo. Então, se eu falar assim: Senhor, eu quero que o Senhor me cura, porque eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou ofertante, e o Senhor tem que me curar. Cala sua boca, moleque. Está pensando que você está falando com quem? Mas aí eu estou doente. Aí eu pego a palavra e aí eu digo: o mesmo Deus que vela para cumprir, que disse que Ele tomou sobre si. Aí ele vai falar assim: quem falou? Foi eu? Aí ele vai assim, irmão, que nem ele fez com o vale de ossos secos. Quem falou? Foi o Senhor. Foi eu? Tem certeza? Me prova, está aqui. Então, se eu falei, eu tiro. Seja curado. Ei, irmãos, porque Ele é Deus e Ele é imutável, Ele não muda. Deus está nesses dias nos ungindo, para que nada que não venha dEle possa permanecer no nosso corpo, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas finanças, na nossa família, naquilo que é nosso, irmãos. Mas tem coisas que Deus vai expulsar, mas tem coisas que quem tem que arrancar é você. Ei, Deus, para tirar o povo do Egito, Ele foi lá com braços fortes e arrancou. Mas da religiosidade, Deus falou: sai tu, povo meu. Sai tu, povo meu. Eu sei, irmão, que tem gente que veio de outros ministérios e às vezes fala: pastor, eu tento entender isso que vocês falam, porque eu entendi num lugar que Deus punia, que Deus pesava a mão, que Deus castigava. Agora o Senhor está dizendo tudo ao contrário aqui. Ei, irmão, a Bíblia diz que Deus é bom e nele não há mal. Deus ia ungir um filho dele para olhar para um filho dele doente e se alegrar com a doença, com a escassez, com a miséria, com a falta, com as brigas dentro de casa. Não, irmão, Deus criou você. Quem é casado aqui? Quem é casado aqui? Deus criou você, te deu um casamento, te deu uma família. Sabe para quê? Para você sair com a aliança na rua dizendo: sou casado. Não, irmão, Deus te deu uma família para quando alguém olhar para você, ter a sua família como exemplo de Deus na terra, para ele se espelhar. Quem olhar para a tua casa, irmãos, não é sentir inveja. Alguns vão sentir, mas é olhar e falar assim: poxa, que família abençoada, que lar abençoado, que família unida. É por isso, irmão, que toda família unida, sempre o diabo tenta armar alguma coisa para destruir. Sim ou não? É uma fofoquinha, pegou, né? Então, irmão, sempre vai ter uma fofoquinha, sempre vai ter um negocinho. Irmão, você é crente. A unção que está sobre você, você tem que ter percepção quando o diabo está ali querendo agir no meio da família, quando o diabo quer agir no meio do trabalho. Ei, irmão, não se apaga fogo com gasolina. Amém? Quem aqui é casado e já brigou? Quem é casado e já brigou? Irmão, briga sozinho. Eu aprendi a brigar sozinha. Aqui, ó. Sabe por quê, irmão? Porque a unção que opera em mim é para desfazer as obras do diabo. Estou falando que é o diabo, não.
Mas a unção que opera em nós, irmão, é para desfazer as obras do diabo. É para desfazer as obras das trevas. Ei, irmão, mas crente tem que caminhar com a palavra, senão sabe o que? Cai na pilha do diabo. E daqui a pouco tá você, irmão, puxando cabelo, rasgando roupa, pegando mala para ir embora. Eu vou embora. Ei, diga assim: o meu próximo ano não pode ser como esse. Mesmo que esse tenha sido bom para você. Ei, irmãos, o ano que vem vai ser melhor. O outro ano vai ser melhor. O outro ano vai ser melhor. O outro ano vai ser melhor, irmão. Porque você está entendendo, você está sendo exposto à verdade do Evangelho. E quando o Evangelho é pregado, irmão, a mudança, a transformação. E eu vou dizer, irmãos: porém tu exaltas o meu poder, a minha força, como a de um boi selvagem. Irmão, por que o jugo é colocado sobre um boi e não sobre um cachorro? E não sobre um coelho? Porque ele não aguenta, irmão. Ei, para de ficar falando: ai Senhor, eu não aguento mais. Ei, irmão, você aguenta. Você aguenta, sabe por quê? Porque o poder que está em você, ele já venceu todas as coisas. Ei, irmão, não tem nada que aconteça na tua vida, ou que possa acontecer, que Deus já não tenha vencido. Ei, irmão, sabe por que Jesus... Agora, isso é uma revelação de agora. Sabe por que Jesus veio na terra? Só para provar para nós que dá para fazer. Sabe por que Jesus veio como homem na terra? Para a gente parar de mimimi, de nhenhenhê, de mimizento, de... Ei, Padre, Jesus falou: eu vou lá para mostrar para eles que até para morrer por Deus dá. Quem aqui é mãe? Quem ama muito seus filhos? É mãe, ama. Dizem que mãe dá a vida pelos seus. Dá mesmo? Seja sincera, dá mesmo? Dá mesmo? Eu fui num velório que o filho morreu, e na hora de enterrar, a mãe foi olhar para a cova onde o filho ia ser enterrado. A cova desbarrancou, ela caiu dentro do túmulo. A primeira coisa que ela gritou: me tira daqui. Falei: eu te queria ir até agora. Mudou de ideia, irmão. Eu entendo o que a mãe quer dizer. A mãe ama tanto o filho que ela teria coragem de dar um órgão dela, sim, até a vida. Mas será que se chegasse na hora ali de dar a vida, você daria? Facão no pescoço: vou degolar, hein? Vou degolar, hein? Irmão, ele foi lá e ele deu a vida dele. Em outras palavras, ele foi lá e ele falou assim: ó, o que vocês não são capazes de fazer, eu vou fazer por vocês, para amanhã vocês não precisarem passar por isso que eu passei. É a mesma coisa, irmão. Às vezes eu vejo alguns pais falar assim: não, meu filho quando crescer, ele vai ter que quebrar pedra, porque eu quebrei. Não, irmão, eu já quebrei as pedras. Eu estou deixando o caminho limpo para ele passar. Ele não vai precisar, irmão, tropeçar nas mesmas pedras que eu tropecei. Ele não vai precisar cair nos mesmos buracos que eu caí, como o pastor Eduardo falou, a diferença do sábio para o inteligente. Ei, eu vi o cara cair naquele buraco, eu vou passar e vou cair no mesmo buraco para quê? Não, irmão, eu vou pegar na mão dele, eu vou ser, irmão, o jugo que ela falou, e vou colocar ele de lado. Quando ele for pro buraco, eu falo: não, que eu já caí, aí vem para cá. Mas eu vou deixar ele aprender com a vida a se tornar um grande homem, uma grande mulher. Mas Espírito Santo, que essa revelação chegue no coração dessas pessoas como deve chegar. Porque, irmãos, Deus não te ungiu com espírito de medo, com espírito de covardia. Deus não te ungiu com espírito passivo para aquilo que não é de Deus para a tua vida. Para de aceitar aquilo que Deus não aprova. Para de concordar com aquilo que Deus já reprovou. Para de achar bonitinho aquilo que Deus abominou, irmão. Ah, nova geração, novo tempo, hoje está tudo moderno. Não, irmão, está tudo moderno para o mundo. Para nós continua do mesmo jeito.
Pecado continua sendo pecado, santidade continua sendo santidade, temor continua sendo temor. Aleluia. Deus nesses dias vai nos ungir, irmão, para que nada que não venha dele possa ficar sobre o nosso corpo. Então dá uma analisada aí. Tem alguma coisa na tua vida que não é de Deus? Tem alguma... Eu vou perguntar de novo, vou te dar uma oportunidade de tirar agora. Irmão, tem alguma coisa na sua vida que não é de Deus? Quem acha que tem? Então reage, irmão. Tira de você, tira dos seus ombros, tira da tua casa, tira da tua vida. Ei, você é crente uma vida toda, servindo a Deus a vida toda, orando por um marido, orando por uma esposa. Ei, chega! Chega! Chega, o ano não acaba do mesmo jeito. Tira isso da sua vida. Ah, Senhor, uma hora Ele vem, um dia Ele vem. Não, irmão, o dia é hoje, a hora é agora. Sabe por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais. Ah, mas Ele é bom, ela é boa. Irmão, o pastor Eduardo pregou sobre isso. Olha, faz tudo direito, é quase um crente, só falta Jesus. Se só falta Jesus, falta tudo, irmão. Não é de bondade que ninguém vai para o céu, irmãos. É de arrependimento, é de reconhecimento de Jesus como seu Senhor. Está comigo? Sabe, irmão, está chegando a hora. Olha para o irmão do lado e fala assim: está chegando a hora. Fala para ela: você não está entendendo. Não está chegando a hora da virada do ano, não, irmão. Está chegando a hora da virada da sua vida. Da sua vida. Mas tem uma coisa, irmão. Você não pode carregar a presença de Deus de qualquer jeito. Sabe por que você não pode carregar a presença de Deus de qualquer jeito? Porque Deus não habita em lugares onde a santidade não está. Está comigo? Ei, irmãos, antes, quando eu gosto de falar sobre isso, eu vou falar novamente. Antigamente Deus, ele colocou a sua presença dentro do quê? De uma caixa. Ele mandou construir uma arca com os padrões dele, com as medidas dele, com os utensílios que ele quis, da forma que ele falou para ser feita. E ali Deus colocou tudo direitinho, e ali a presença de Deus estava. Ali era a arca da aliança, irmão. Tanto que se você olhar para a arca da aliança, irmãos, eu quero até falar sobre isso. Irmãos, quando Davi ele manda tirar a arca da aliança de um lugar e levar para outro, irmãos, a Bíblia era categórica como a arca devia ser carregada. A arca devia ser carregada sobre os ombros de quem? Dos sacerdotes. E cada passo que eles davam, um sacrifício era apresentado. Eles davam passos e o sacrifício. Ei, irmão, alguém cheio de inteligência maligna falou: Davi, vamos poupar os meninos estão andando com esse peso nas costas, vamos pegar o peso da arca e vamos colocar num carro de boi. Olha como é que vai ficar facinho. Ei, irmão, tem gente que para antecipar o processo quer pegar atalhos, e no atalho, irmão, tem morte. Não, você não entendeu. Tem gente, irmão, que quer desviar do caminho e pegar atalho, mas no atalho tem morte. E aí Davi falou: legal a ideia, boa ideia, vamos colocar a arca. E aí eles começaram a levar a arca no carro de boi, todo mundo tranquilo, não tinha peso, o boizinho estava carregando. De repente o boi tropeça em alguma coisa, a carroça lá, o carro que estava carregando a arca, ele começa a dar sinais de tombar. E aí uma pessoa, diga assim, inocente, boa, cheia de boas intenções, foi segurar, e quando ele tocou, morreu. Sabe por quê, irmão? Porque na presença não se toca de qualquer jeito. Ei, irmão, não dá para ter uma vida na igreja sem ter uma vida sendo igreja. Não dá para viver uma vida na igreja sem ter uma vida de santidade. Não dá para estar na igreja sem ter uma vida de arrependimento. E aí ele tocou, esqueci o nome do menino. Uzá, né? Uzá, meu amigo, Uzá.
tocou, fiquei triste, rapaz, quando ele morreu. E aí Uzá tocou na arca. O que isso gerou em Davi? Tristeza. Davi falou: não quero mais a arca, tira a arca daqui, leva a arca para algum lugar. Mandaram a arca para a casa de um tal do Obed-Edom. O Obed falou para Obed mãe, para Obed filha, para Obed cachorro: ó, vamos dar uma geral, vamos limpar tudo, vamos organizar. Já se arrependeu? Vamos orar aqui, vamos se arrepender. Por quê? Porque quem está vindo aí não é qualquer um, é a presença de Deus. Deus está vindo morar na nossa casa. Ei, irmãos, quando eu toco sem reverência gera morte, mas quando eu preparo o ambiente para a presença vir, gera vida. 3 meses a vida de Obed-Edom foi transformada porque ele preparou o ambiente. E quando eu preparo o ambiente, a unção vem. E quando a unção vem, irmão, ela muda tudo dentro de mim e à minha volta. Ei, irmão, tem um outro texto que eu quero citar aqui também. Eu só vou passar por cima. Mas lá em Atos capítulo 5, no versículo 1 em diante, vai falar, irmãos, sobre Ananias e Safira. Ei, irmãos, primeiro vem um cara cheio de amor no coração, cheio de amor, e ele vai lá, os apóstolos estão pregando, Pedro está pregando, e aí ele vai lá e vende uma terra dele, pega todo o dinheiro, se eu não me engano é o Simão, não é isso, pastor Gilson? Pastor Gilson gosta desse texto, eu sei disso. Bateu muito nesse texto. E aí, pega, irmão, ele vende a propriedade dele, vende lá, pega todo o dinheiro, todo, vai lá no Pedrão, coloca nos pés de Pedro e apresenta como sacrifício, coloca lá. Aí Ananias e Safira tá de longe olhando e falando: ah, que legal, ele vendeu a terra dele, deu tudo, vamos fazer o mesmo? E é por isso, irmão, que ninguém deve fazer nada emocionado. É por isso que a Bíblia vai falar: quando você for fazer um voto a Deus, pensa primeiro no que você vai fazer. Não apressa o teu pé em fazer, porque se você não cumprir, você que paga o preço, irmão. E aí ele olhou e falou: nossa, legal, vamos vender também o nosso, e aí a gente dá tudo. Tá bom, mas quando eles venderam 1 milhão, 100 mil era só o dízimo. Não, tá maluca? Ó, vamos fazer assim: pega metade, metadinha, só não, metade vai dar na cara. Então, ó, dá 600, guarda 400. Vai quietinha. Ninguém vai saber, ninguém sabe por quanto foi vendida a terra. E aí eles vão lá, Ananias vai lá nos pés de Pedro e fala: ó, tá aqui a nossa oferta. Irmão, para que mentir? Pedro olha para ele e fala assim: Ananias, por quanto você vendeu a terra? Por isso aqui, Pedro. Ananias, por que deixaste Satanás encher teu coração? Por acaso vendido não seria teu? Mas porque mentiste ao Espírito Santo, esses homens que estão à porta irão te sepultar. Cai morto. Passado algumas horas, vem quem? Safira. Guardou os 400 em casa, feliz da vida, vou gastar, vou pro shopping. Vou pro shopping. Chegou lá, Pedro pergunta para ela: ô Safira, por quanto vocês venderam a terra? Vendemos pelo que o meu senhor falou. Falou assim: ó, porque mentistes ao Espírito Santo. Os mesmos homens que estão à porta acabaram de sepultar o teu marido, e esses mesmos homens vão te sepultar também. Caiu morta, morreu os dois. Irmão, não é pelo valor, é pela intenção, é pelo coração. Irmãos, a Bíblia diz que o reino de Deus habita dentro de nós. Eu parei de fazer isso, mas hoje eu vou voltar a fazer, porque algumas pessoas que estão aqui são novas e nunca viram eu fazer isso. Eu não sei, o seu Gilson que sempre prepara. Pega aquela barata lá, seu Gilson. A barata. Pera aí, deixa eu explicar primeiro. Ó, essa água é limpa, amém? É a que eu estou bebendo. Ok? Ó, é uma água limpa, ok? Ó, seu Gilson vai entrar lá, eu separei uma barata, eu vou colocar a barata e cada um vai dar um golinho nessa água. Com a barata aqui dentro. Quem não beberia? Tem alguém que teria coragem de beber? Se tiver, eu quero ver. Alguém beberia?
Mas seu Gilson, eu deixei do lado 10 formiguinhas. Sabe aquelas formiguinhas? Pequenininha que dá no açúcar? Eu deixei 10 formiguinhas do lado e eu vou colocar as 10 formiguinhas aqui dentro. Então, quem tem coragem de beber a água só com a formiguinha aqui dentro? Quem tem coragem de beber? Seja sincero, gente. Levanta a mão. Só que a formiguinha estava comendo a baratinha. Sabe por quê, irmão? A gente sempre olha porque é visível. O que é inocente, vamos dizer assim. Como é que eu posso dizer a palavra certa? Nocivo. A gente olha, é só 10 formiguinhas, mas a formiguinha estava comendo a baratinha. E na hora que eu colocar a formiguinha aqui dentro, ela vai começar a se afogar e o que ela comeu, eu acho que vai sair para fora. E aí o néctar da baratinha vai entrar na aguinha e você vai beber a aguinha, vai se contaminar e aí depois você vai ter que tratar para se limpar. Pastor, o que isso tem a ver? Quando eu tiro a santidade, eu vou deixando passar pequenas coisas, sem que eu ache que elas podem causar algum problema na minha vida, mas elas vão me contaminar, e depois de contaminado, eu vou ter que, um tempo que eu poderia estar gastando para avançar, eu vou ter que estar gastando para consertar o erro que eu cometi. Então, irmão, sem santidade não dá para tocar a presença, sem santidade não dá para viver a presença. Então, irmãos, quando nós falamos que a unção ela vem e quebra todo jugo, a unção precisa encontrar em nós um lugar que seja adequado para ela estar. Ei, irmãos, eu nunca vou me esquecer disso. Quando nós recebemos uma palavra profética sobre esse ministério, uma senhora que veio falar isso para mim, é lá no jardim de oração, lá em Taipas. Ela olhou para mim e falou assim: pastor, Deus tem um amor tão grande pela tua vida, se você soubesse. Mas aí no final ela revelou, falou de coisas, falou de lugares. E aí no final ela falou assim: só que tem uma coisa, Deus não habita em lugar sujo. Não habita em lugar sujo. Você vai viver tudo isso quando você estiver limpo, e limpo pela palavra. Está comigo, crente? Quem considera unção, irmão, diga isso: quem considera unção desfruta de milagres. Quem considera unção desfruta de milagres. Sabe por quê, irmão? O Edu brincou. Vem aí o homem que até a sombra dele cura. Pedro era assim, irmão. A unção que operava na vida de Pedro, a sombra dele, ele passava, quem passasse perto da sombra era curado. Ei, irmão, se a igreja primitiva era assim, por que agora não pode ser? Aonde nós erramos, aonde nós mudamos, no que estamos fazendo para essa unção não vir sobre nós? Diga: tempo para Deus e menos tempo para mim. Porque a gente gasta mais tempo com a gente gasta mais tempo com as nossas coisas, a gente gasta mais tempo com as nossas preocupações. Irmão, eu quero falar isso, eu estou caminhando para o fim, eu acho. Não, estou não, desculpa. Mas eu quero te falar uma coisa. Irmão, qual foi o último dia, ou qual foi a última vez que você foi orar só para estar com Deus? Sem pedir nada, sem contar problema, sem falar de nada, só para estar com Ele. Fala: Senhor, eu vim aqui só por você. Pastor, esses dias eu fiz isso, mas você percebe que até quando a gente faz isso, a gente está lá tendo um tempo com Ele, aí o diabo lança um problema, a gente fala: Senhor, mas eu estou passando por isso aqui. Irmão, Deus está nos chamando para gastar tempo com Ele, não para pedir as coisas para Ele. Sabe, irmão, aquele passeio legal, aquele passeio no shopping que você dá no final de semana com a tua família, dá com Deus, no teu quarto, no teu banheiro tomando banho, na tua sala, na tua cozinha cozinhando, tempo com Ele, irmão, sem pensar em mais nada, pensando somente nele, amando somente Ele, fazendo somente por Ele. Está comigo? 2 Reis capítulo 2, versículo 9. Ninguém vai tomar aguinha? Desistiram? 2 Reis capítulo 2, versículo 9. Diz assim o texto: havendo ele passado, Elias disse a Eliseu:
Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pedisse, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Ei, irmãos, eu quero falar uma coisa aqui. Existem tipos de unção que elas são transferidas apenas por associação. Como assim, pastor? Eu caminho com o pastor Marcos, eu reconheço a unção que está sobre a vida dele, e aí eu recebo da unção que está sobre a vida dele. A unção que eu considero é a unção que eu recebo. Mas a unção que eu considero, irmão, não é na internet, nossa, eu acho a unção dele. Não, irmão, a unção que eu considero, eu respeito. A unção que eu considero, eu caminho junto. A unção que eu considero, eu ouço. E se ele fala, eu obedeço. Eu reconheço a unção. Eliseu poderia falar: não vou ficar atrás de você não. Eu só quero o que você tem. E assim é muita gente, irmão. Às vezes nós pregadores, nós vemos alguns pregadores que se destacam, e a gente fala: nossa, eu quero caminhar nessa unção. Mas a gente não quer pagar o preço que ele faz, ou pagar o preço que ele paga, fazer o que ele faz. Então é a mesma coisa, irmão. Eu considero uma unção, então eu respeito aquela unção e eu me associo àquela unção. Ei, irmão, quando nós falamos para você, quando é apresentado como membro da igreja, você está debaixo de uma unção, caminhando do lado de uma unção que tem verdade, que tem hombridade, honestidade, que anda nos caminhos do Senhor, que não anda fazendo coisa errada. Ei, irmãos, você pode acreditar, você está associado a uma unção correta. Amém? Existem unções, irmão, que é por associação. Tem gente que gosta mais de estar com um amigo que fala palavrão do que com um irmão da igreja que ora, que jejua, que lê a Bíblia. Tem mais prazer, irmão, de estar com um amigo do mundo do que com um amigo da igreja. Eu queria entender isso. Pastor, é que os da igreja não saem. Não sai para onde? Depende para onde você quer ir. Quem é que gosta de passear? Me chama para ir para a praia, me chama para ir comer, para você ver se eu não vou. Esses dias, Tiquinho não está aí, né, hoje. Tiquinho e Eliseu: pastor, tem uma acarajé lá perto de casa, coisa de maluco. Falei: irmão, vou lá comer. Vou lá. A Carol falou: você está cansado? Falei: o quê? Eles estão lá me esperando. Vou lá. Cheguei lá, irmão, fui. Tiquinho me levou lá na casa do Janiquere, nem estava lá. Invadimos a casa dela, nem estava lá. Eu e o pastor Anderson, irmão. Pastor Anderson comigo. E nem come acarajé, foi só pela companhia. Irmão. Era para eu ter voltado sexta-feira agora, que meu cunhado veio com a minha cunhada e a gente acabou, né? Irmão, me chama que eu vou. Chegamos lá, falamos de Jesus, cantamos louvor, bucho cheio. Tô comendo um pouquinho, mas, irmão, bucho cheio. Trouxe até para casa. Suco do quê? Suco de cacau, polpa de cacau da Bahia, suco de cajá. Irmão, chama eu que eu tô lá. Não precisa nem chamar 2 vezes. Me chama para coisa boa, irmão. Mas me chama, pode me chamar. Se tiver um problema eu também vou para resolver, porque a unção que opera na minha vida também resolve problema. Amém? Também ressuscita mortos, cura enfermo. Irmão, mas eu não entendo. As pessoas querem se associar com pessoas do mundo e não querem se associar com pessoas da igreja. Irmão, com as pessoas do mundo ela é uma bênção, é um legal. Olha, as pessoas da igreja não conversam. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. E eu vou te falar onde está o erro. Você quer ouvir, crente? Sim. Deixa de ser carnal. Porque quando a gente se envolve com carnal e tem mais prazer com quem é carnal, que a gente é carnal também. Eu quero uma camiseta assim, carnal. Então, irmão, com quem você se associa? Se você se associa com crente, irmão, você fica mais crente. Mas até com crente você tem que ver com que tipo de crente você se associa. Crente que murmura, crente que reclama, crente que questiona, irmão, pula fora. Aleluia? Vocês ficaram quietos por quê, irmão?
2 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Estou caminhando para o fim, gente. Não vou acabar meio-dia, não vou pegar da unção da semana passada. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Aleluia. Por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova porque a nossa, entenda isso, querido, porque a nossa leve e momentânea diga assim, é leve e é momentânea. Agora fala assim, é porque você não está na minha pele, pastor. E a gente também não estava na pele de Paulo, preso, sendo açoitado. E mesmo preso, sendo açoitado, perseguido, ele conseguiu dizer, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são, e as que não se veem. Eu não estou olhando para as coisas do mundo, eu estou olhando para as coisas do céu. Eu não estou vivendo as coisas da terra, eu estou vivendo as coisas do alto. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O meu padrão é o céu, o meu padrão é Cristo. Não é governo, não é A, não é B, é Cristo. E aí, pastor, então eu estou isento de passar por problema? Não. E eu também não vou passar por problema dando glória a Deus. Eu vou rejeitar o problema e vou viver a plenitude. Ei, irmão, problema só vem ou só surge para mostrar o quão forte eu sou. Está comigo, crente? O problema vem só para te mostrar o quão forte você é, o quão crente você é. Se o problema vem e te derruba, está precisando buscar mais, irmão. Aleluia. Eu posso ser uma boca profética? Por causa desse culto, irmão, você vai viver as consequências dele na tua vida. Você vai viver os resultados dele na sua vida. Ei, posso falar uma coisa para vocês? Irmãos, Deus vai vir com uma unção tão poderosa sobre você. Uma unção nova, um óleo fresco vai ser derramado sobre a tua cabeça, vai escorrer sobre o teu rosto, vai tomar o teu corpo. Ei, irmão, coisas que você não era capaz humanamente de fazer, pelo poder da unção, serão fáceis a você. Serão fáceis a você. Ei, a unção que vai operar na tua vida vai abrir portas automaticamente. Vai te associar a pessoas, irmãos. Como assim, pastor? Qual é o teu ramo de trabalho? No que você flui, no que você trabalha? Por causa da unção, Deus vai pegar o teu dom, vai pegar o teu talento e vai dizer para você, não, 2 caminhões é muito pouco, você precisa ter uma frota. E nessa frota não é mais você que dirige, nessa frota você só administra. Não é só, agora você não vende, agora tem quem vende para você, porque você vai ter tempo de cuidar das crianças, tempo de estar com o marido, tempo de estar com os filhos. Ei, a unção vai te associar a pessoas, irmão, e vai dizer, não, você não vai treinar ninguém, agora as pessoas vão só tomar conselho. Você crê nisso, irmãos? Ei, aonde você tocar, aonde você tocar, aonde você tocar, você crê nisso, irmãos? Eu não vou precisar vir mais na frente, como é que aqui é Itaberaba, o estúdio? Eu não vou mais precisar, eu quero fazer minha unha, eu não vou precisar vir no estúdio Karen Nascimento aqui na Itaberaba. Se eu posso ir no Limão, se eu posso ir no Tatuapé, se eu posso ir no Itaim Bibi, se eu posso ir em Alphaville. Ei, irmão, a unção vai te associar a coisas que você não esperava, a coisas que você não imaginava. Você crê nisso, irmão? Mas eu posso falar uma coisa para você? A unção só vem na vida de quem busca.
na vida de quem deseja. Ei, na vida de quem não questiona, mas fala: não, Senhor, eu estou aberto para receber. Aleluia. Ei, a unção vai te associar a pessoas, irmãos, que você vai ter coisas para fazer. As pessoas vão falar: não, deixa que eu faço por você. Pastor, então eu vou ficar preguiçoso. Não, irmão, não é isso. Eu só estou falando, irmão, que a unção pode fazer. Mas diga: tem a minha parte. 2 Reis, capítulo 13, versículo 21. Sucedeu que enquanto alguns enterravam, isso aqui é Eliseu, Elias já tinha morrido. Amém? Elias já tinha morrido? Não, porque Elias não morreu, Elias foi tomado. Então Elias já tinha sido tomado ao céu, já tinha deixado a unção para Eliseu. E aí, irmão, olha só o que acontece lá em 2 Reis. Sucedeu que enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, e o homem se levantou sobre os seus... Não, você não entendeu, irmão. O couro estava comendo, os caras enterrando alguém, falando: não vai dar tempo de enterrar, só joga. Irmão, quando jogou aqui, bateu o homem, eu tenho que correr também, senão eu vou morrer de novo. Ei, irmãos, a unção operando na tua vida, mortos sendo ressuscitados através de você. Ei, cancerosos sendo curados através de você. Ei, pessoas com autismo sendo curadas através de você. Paralíticos andando através de você. Surdos ouvindo, cegos vendo. Meu Deus, esse é o desejo de Deus para a igreja. Esse é o desejo de Deus para os seus filhos, irmãos. Meu Deus, é essa unção que eu quero, Jesus. É essa unção que eu quero. Ei, ele falou brincando, mas eu quero sim passar por doentes e a minha sombra curá-los. Oh, meu Deus. E sabe o que é mais interessante nisso? Porque eu estou ministrando e Deus está falando: é possível, é possível, é possível, é possível, é possível, é possível. Eu não mudei. Eu não tenho e nunca tive filhos preferidos, mas eu sempre tive filhos dedicados. Filhos dedicados. Filhos dedicados. Ei, irmãos, eu oro por uma unção dessa na tua vida, de doentes serem curados através da sua sombra. Deus estará promovendo coisas novas para os próximos dias. Ei, irmão, e não serão apenas palavras, mas serão, irmãos, coisas que você vai poder tocar, você vai poder desfrutar. Você crê nisso? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 34. Deus falou que vai colocar o meu nome aí também. Deus vai colocar o meu nome aí também. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados e não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Ei, irmão, imagine Deus olhando para você e falando: o mundo não foi digno de você ter pisado nele. O mundo não foi digno de ter te recebido. Por quê? Por causa da unção que opera na sua vida, por causa da unção que opera em você.
Está comigo, irmãos? Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a quem? Ei, irmãos, se eles não foram dignos, mas o que era maior estava preparado para nós, irmãos. Ei, eles fizeram tudo. Ei, nós vimos o Noé construir uma arca, o Abraão ser o pai da fé, o Davi ser um grande rei, o Jefté desbravar, a gente viu o Gideão romper, a gente viu o Sansão, a gente viu todo mundo, irmão, mas muito maior é o que Deus tem preparado para nós. Olha para o irmão do lado e diga assim: muito maior é o que Deus tem para você. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ei, irmãos, nós temos a unção do Espírito. Ei, eles tinham a unção sobre, nós temos a unção dentro, irmão. E aí eu pergunto para você: você está fazendo o que com o que Deus colocou dentro de você? Isaías capítulo 12, versículo 2. Isaías capítulo 12, versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tomai manifestos os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome, cantai louvores ao Senhor, porque fez, porque fez. Ei, eu sempre vou me lembrar do Senhor por coisas grandiosas que Ele fez. Aí eu pergunto para você: doença é coisa grandiosa? Falta é coisa grandiosa? Divórcio é coisa grandiosa? Separação é coisa grandiosa? Vício é coisa grandiosa? Ei, irmãos, nós não lembramos de Deus das coisas ruins que a gente vive, porque Deus não faz nada ruim, irmão. Mas quando a gente sentar para falar de Deus, eu vou falar, irmão, quem está aqui desde o início da IFAG, desde quando a IFAG nasceu, eu vou sentar com alguns irmãos desde o começo e vou falar: lembra lá do salãozinho? Lembra como era, o calor, lembro, pequenininho, lembra? Agora, ó, para andar no estacionamento tem que andar daqueles carrinhos de golfe. Aleluia. Ei, irmão, eu fico falando, eu quero conhecer todo mundo pelo nome, mas como é que conhece, irmão? 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas pelo nome? Eu gosto dessa cara aí mesmo, tipo assim: será? Então espere e verás. Aleluia. Porque a palavra que a gente tem, irmão: o menor virá a ser 1000 e 1000 uma nação forte. Você crê nisso? E aí a gente vai se lembrar que Deus sempre fez grandes coisas, ou coisas grandiosas. Saibam-se isso em toda a terra. Exalta e jubila, ó habitantes de Sião, porque grande é o Senhor, o Senhor de Israel no meio de ti. Irmãos, prepare-se. Olha para o irmão do lado e fala assim: se prepara. Se prepara. Você está pronto, Léo? Você está pronto, Gi? Está pronta, Gi? A senhora está pronta, dona Sandra? Esse ano eu vou ungir a casa própria da senhora. Aleluia. Ei, irmão, quem é solteiro aqui? Vai orar. Pensou que eu vou falar que você ia casar, né? Tá querendo casar, né? Quem é solteiro aqui? Ano que vem a gente tem quantos casamentos? Nossa. Emily, Leandro, Robert e Brenda,
Davi e Thaísa, Janaína e Eli. Quem mais vai casar ano que vem? Eu vou cobrar barato para fazer. Quem mais vai casar? Tem mais alguém? Aí, ó. A Bia vai casar ano que vem. A Shirley. Ei, tem? Meu Deus do céu. Obrigado, pai. De recurso chegando para comprar roupa. Porque cada casamento é uma roupa diferente. Miltinha, Michele. É isso, irmão. O diabo pensa que ele está vencendo do lado, Deus vai lá e mostra. Não, que é eu que estou vencendo. Nunca perdi para você, Satanás. Aleluia. Fique de pé para parecer que está acabando. Quem entendeu a palavra hoje, gente? Quem entendeu? Quem entendeu que a unção ela quebra o jugo? Agora eu quero falar uma coisa para vocês, de verdade. Eu quero que vocês entendam isso, por favor. Irmãos, existem jugos que já foram quebrados por Deus. Existem fardos que já foram removidos por Deus. Mas existem alguns tipos de fardos que quem tem que remover é você. Quem tem que remover é você. Ei, irmãos, tem gente fazendo tempestade em copo d'água. Ei, quem é mulher aqui? A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher tola põe tudo a perder. Ei, quem é homem aqui? Provedor não é só pôr dinheiro. Provedor é ser parceiro. Aleluia. Ei, irmãos, eu estou muito feliz. Porque eu sei o que Deus está fazendo. E para quem vai estar aqui na vigília da virada, irmão, Deus já falou com algumas pessoas. Deus falou com Carol, falou com outras pessoas. E eu estava orando e Deus falou comigo. Ei, irmão, 2026 nós vamos festejar grandes colheitas. Grandes colheitas. Será o ano da colheita, irmão. A gente vai colher. Ei, a gente vai colher até o que a gente não plantou. Até o que a gente não plantou, a gente vai colher. Aleluia. E para a gente terminar, Efésios capítulo 1, versículo 16. E diz assim. Essa é a oração de Paulo, amém? E diz assim: não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. E peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará a Deus a vocês, para que assim vocês conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo, e deu Cristo, e deu Cristo, e deu Cristo como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Ei, irmãos, Deus pega tudo. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda isso. Cadê? Tira esse trem aqui para mim aqui, Noel. Tira que eu vou tocar guitarra agora. Aqui, ó, pronto. Eu não sei quem vai ser, irmão.
Eu não sei quem vai ser o corajoso, a corajosa. Não vou deixar os pastores fazerem, não, senão os pastores vão querer vir primeiro. Mas Deus pega tudo, dá na mão de Jesus. Deus pega tudo, dá na mão de Jesus. E Jesus entrega E Deus entrega Agora não é mais Cristo, agora é a igreja. Agora não é mais Cristo, agora é a igreja. É a igreja que vai desfrutar, é a igreja que vai governar, é a igreja que vai romper, é a igreja que vai desfrutar. Não é mais Cristo, é a igreja. É a igreja. Agora a igreja tem que ser sábia para usar o que Cristo deu, como Cristo quer que a igreja use. Ei, irmãos, e sabe como Cristo quer que a igreja use? Dando pão para quem come e semente para quem semeia. Ei, irmãos, é o ano do rompimento, é o ano da grande colheita, é o ano do sobrenatural. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai.